falando do Pablo, que daí vocês ficaram 4 meses juntos. Isso. E ele teve que deixar o negócio. Aí ele deixou o negócio, eu fui tocando sozinho. O Animal Chef, ele deu certo porque a gente começou no momento certo. A gente deu muita sorte em vários sentidos, mas uma delas foi que a gente começou no momento certo, que era um momento que estava tendo muita feira vegana em São Paulo. Uhum. E os negócios que a gente competia ainda eram negócios muito familiares. Então a gente ia nessas feiras que lotavam. Chegou lá o Animal Chef, todo mundo de preto, uniformizado, tipo 5 caras dentro de uma barraca 2x2, movimentação frenética, fumaceira saindo. Sempre tive noção de que a gente precisava comunicar com o público. Então a gente era, sei lá, uma das únicas barracas que tinham vários tipos de comunicação com o público. E nessas feiras a gente estourou, cara. Tipo, fazia filas e filas. Tipo, a pessoa esperava 2 horas pra comer nosso lanche. Por que você começou Animal Chef? Aí você tava na Unicamp. A gente teve essa lacuna. Você tava na Unicamp e como que veio a ideia do Animal Chef? Você teve algum tipo de experiência de emprego ou não? Você já foi direto empreender? Nessa época da Unicamp eu fazia sites em WordPress, tipo, pra sobreviver, assim. Eu nunca peguei pra fazer sério isso. E aí eu fiquei desgostoso com a universidade, tipo, passei 3 anos lá, mas de currículo, assim, acho que eu cumpri 1 ano no máximo, mas vivendo muito essas vivências. Eu fui pro Nordeste e tal, com a universidade e tal. E aí quando eu voltei pra São Paulo, eu precisava de alguma coisa pra fazer. Minha história até passou pelo Shark Tank em um momento. Você foi pro Shark Tank? Fui pro Shark Tank com um outro projeto. Na época eu andava de skate e eu fiz um skate diferente, que era um simulador de surf. E... O que ele tinha? O eixo era... Era diferente, era de uma roda só. Tipo, era um simulador que você colocava numa prancha tradicional, num shape tradicional, só que o eixo dele, ele se movimentava de um jeito que simulava uma onda. Surf, Então, quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra desenvolver esse projeto, tipo, sem grana. Enfim... Consegui fazer, vendendo sitezinho aqui, sitezinho ali e tal. E aí eu fui passar Fui pra um rolê de carnaval um dia de bicicleta, né? Porque eu falei, vou beber, não vou dirigir carro, pelo menos. E aí, cara, passei da conta no rolê, me diverti até demais. E quebrei o joelho, velho. Caralho. Voltando de bicicleta. Tipo, chapado, né, velho? Resumindo, né? Eu tava nesse projeto de skate. Aí eu patenteei, fiz a patente de invenção e tal. E o que aconteceu com o projeto de skate? O que aconteceu? Cara, então, ele foi pra geladeira. E aí eu, no período que eu ainda tava de muleta, eu fiquei sabendo que o Pablo, que é, cara, o melhor chefe que eu conheço, que é esse argentino, tinha ficado desempregado. Eu falei, Pablo, vamos fazer um negócio vegetariano. Aí a gente começou a fazer um negócio vegetariano. E em algum momento eu vi que o Shark Tank tinha aberto inscrições pra, acho que, 2ª temporada, sei lá. E eu falei, vou inscrever um negócio de skate. Tá aqui, já tá desenvolvido e tal. E aí eu fui passando peneira por peneira, até que eu fui selecionado pra ir pro programa. Não sei como eu fui selecionado, porque, cara, eu não sabia números, não sabia absolutamente nada, assim. Tipo, eu tinha um negócio ali que era legal, era bonito. E acho que foi uma das apresentações mais desastrosas da história do programa. que não foi pro ar. Até hoje, a única prova que eu tenho que eu fui é uma vinheta, assim, que passa, tipo, meio segundo, assim, deu entrando de skate, passando por cima dos tubarões ali na entrada. Sei. Mas, assim, a apresentação ficou uma bosta, tipo... As roupas que eu fui estavam ruins. E acho que teve algo que pesou contra também, que eu parei pra pensar depois. Mas eu falei, tipo, eu dei ênfase que o negócio seria produzido no Brasil e que eu achava importante que os empresários brasileiros produzissem no Brasil. E depois que eu fui parar pra pensar que tem empresários ali que produzem na China. Sim. E isso pode ser algo que tenha influenciado também, de alguma maneira. Mas a apresentação ficou uma bosta, acho que não deu pra colocar no programa, sabe?
Ficou tão ruim, não deu nem pra ser aquelas apresentações cômicas. Às vezes uma apresentação ruim é boa, é ilustrativa, assim, né? De repente você fala, ó, como não se apresentar no Shark Tank? Duvido que tenha… Mas se gaguejou, foi um negócio assim, horroroso. Cara, acho que eu fiz tudo de errado, assim. Eu gaguejei, eu fui com uma ideia, tipo, não, vou falar isso. Os caras detonaram o teu projeto? Ah, cara, acho que porque eu apresentei, eles foram até que tranquilos, assim. Eles foram até que de boa. Mas assim, eu não tinha nenhum número. Eles falaram, você tá cru. Tipo, vai lá, faz melhor, depois você volta. O Caíto foi mó legal, foi mó, porra, você tá no caminho certo e tal. De repente, os caras até da produção do programa não deveriam ter te deixado chegar tão longe. Eu não deveria ter passado, não deveria ter chegado ali, velho. Às vezes foi até um erro de produção, né? Porque tá fazendo tudo muito rápido, aí deixa um cara que não tá muito preparado passar. Porque gastei o tempo de todo mundo, né? Mas tá tudo bem, custo de câmera, tudo certo. Sim. E aí, você chamou o Pablo pra ser teu sócio. Que é bem ilustrativo, né? Você pegar em Córdoba, carne é carne é um produto, é uma entidade, exatamente, essa palavra, é uma entidade. Aí de repente você chama um cara que é carnívoro, que tem uma cultura, um ritual em torno do fogo, né? Que o fogo é a nossa primeira rede social, se você for parar pra pensar. As primeiras histórias você conta em torno do fogo. E o fato da gente conseguir assar proteína animal… muitos dizem, eu não sei o quanto tem de lenda nisso, que foi o que permitiu que a gente avançasse o tamanho do nosso cérebro e permitisse a evolução da raça humana. Não sei se isso é verdadeiro ou não, acho que alguns veganos poderiam me contradizer aqui. Mas aí você tem um chefe que fica com esse peso histórico, cultural da carne. Para fazer um restaurante vegano, é interessante saber o que aconteceria a partir disso. Então, acho que foi um dos nossos grandes diferenciais, foi esse. Tipo, uma pessoa que não tenha… Porque o paladar do vegano, ele vai ficando mais sensível. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto que agrada não só os veganos, mas quem tem o paladar tradicional também. Há quanto tempo você não come carne? Cara, uns 6 anos, mais ou menos. E o que te fez virar vegano? Por que você virou vegano? O meu pai é vegetariano há uns 15 anos. Então ele foi me introduzindo um pouco nessa cultura vegetariana. Mas talvez ele não seja tanto por conta da indústria. Quando eu comecei a ver os documentários, eu vi que estava tudo ligado, cara. Política… tudo, assim, tudo ligado. E a gente não pode ignorar o fato de que comer é um ato político também. Não, definitivamente. Então, quando eu comecei a me informar, cara, pra mim, tipo, não faz sentido colaborar com isso, sabe? Você tá ligado? Hoje eu vi uma matéria, nem sei se foi hoje ou se foi ontem. Desculpa trazer umas coisas assim, meio recortadas, mas eu tava vendo uma matéria que uma enfermeira… Quando você tá desenganado no hospital, normalmente eles te dão uma última refeição, né? O que você quer comer? Você já tá desenganado, ainda tá consciente. O que você gostaria de comer? E ela fala, nessa reportagem ela falava que 70% dos pacientes pedia McDonald's como a última refeição. Que loucura. Olha que loucura. Aí eu fiquei pensando, falei, porra, a primeira reação foi que o McDonald's adoraria saber dessa notícia, né? Pô, a última refeição de uma pessoa vai ser um McDonald's. Então a primeira impressão que eu tive foi, porra, o McDonald's é tão gostoso assim que as pessoas pedem como uma última refeição. Aí a minha segunda reação, não, essa porra é viciante. Por isso que as pessoas pedem um hambúrguer fast food, alguma coisa que seja fast food, como última refeição. Porque realmente é viciante. E te mata tão rápido que você não pode, se você tiver em tratamento oncológico, alguma coisa assim, você não pode pedir, você não pode comer fast food. Como você também não pode fumar cigarro. E as coisas são análogas, né? E eu falei, pô, é verdade, as pessoas são tão viciadas em comida, em carne, em alimentos ultraprocessados, que isso é uma forma de droga e que no final das contas vicia, né? E você mudar a tua dieta uma vez que você já é maduro, porque acho que as preferências alimentares, elas se dão logo na sua primeira infância, né? Pra você mudar essa dieta, quando você já é mais maduro e quando você tá com o seu paladar estabelecido, deve ser muito difícil, cara. É muito difícil você virar vegano
na meia-idade, suponho eu. Cara, eu acho que se a gente tem acesso aos conteúdos, tipo, que eu vi, por exemplo, eu acho que uma pessoa com uma consciência clara, como eu acho que você tem, acho que você viraria, cara. Porque... Eu já fui em alguns momentos da minha vida. Já fui vegetariano. Porque assim, e vegano. A gente tem tantos motivos pra virar, tipo... O que a carne que a gente compra financia? Financia não só uma indústria que tá destruindo o planeta, mas financia a velha política. Financia, tipo, JBS, né? Uhum. E acho que a indústria, ela por muito tempo conseguiu esconder as reais consequências dela no meio ambiente. Acho que a gente fica preocupado, às vezes, em tomar banhos mais curtos para economizar água. Mas, no bife que tá no seu prato tem 5.000 litros de água, sabe? Que é os seus banhos do mês inteiro. Tipo, se a gente tem uma preocupação com a sustentabilidade, cara, parar de comer carne é o primeiro ponto, assim. E eu não acho que o problema seja... O consumo de carne talvez seja até algo natural. Socialmente imposto, né? Desde a primeira idade. Eu me lembro que eu falava pra família da minha, né, pro meu círculo de amizade mais próximo, que eu queria que minha filha... Eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu tento consumir carne o menos possível. E quando eu consumo, eu sou argentino, né? Isso tá na minha... Tá como quase um negócio de recompensa social, sabe? Comer carne é poder. Eu venho de uma família de classe média baixa, que é até uma pergunta que eu quero falar sobre carne e classe. Eu acho que essa é uma chave importante pra gente entender o ponto. Mas eu que venho de uma família de classe média baixa, eu não comia muita carne vermelha quando eu era pequeno. Eu comia frango, que era a proteína que teve o milagre do frango, né? Então era a proteína que você tinha disponível, que era mais barata. E hoje você tá com uma carne que custa 3 olhos da cara, se eles existissem, e as pessoas estão sendo forçadas a reduzir o consumo de carne por impossibilidade de colocar carne no prato. Então o veganismo é um assunto muito de classe, né? Porque ele depende... Alimentos ultraprocessados são baratos. É muito doido quando você fala assim, não, a quantidade de água que tem no hambúrguer. Você vai no hambúrguer, numa rede de fast food, o hambúrguer custa R$1,99, R$2,99. Ele não custa R$2,99, ele custa R$2,99 aqui, agora. Sim. Mas ele vai custar R$50 para minha filha, R$100 para minha neta. E talvez seja impagável o preço que minha bisneta vai ter que pagar por aquele... Porque já não vai mais existir hambúrguer de R$2,99 na época dela. Então, agora eu fico me perguntando, essa que é a minha pergunta, Carlos, desculpa por demorar tanto para formulá-la. Como que a gente pode falar para uma pessoa que vem, e eu sei que tem veganismo na periferia, tá? Mas a narrativa cultural que a gente conta é que a carne é poder, carne é classe. Você tem carne porque você é rico, né? É uma dieta de gente rica, você comer carne. Especialmente os cortes mais nobres, aí você entra quase com uma segmentação, bife de Wagyu é melhor do que bife do não sei onde. Você começa a ter uma cultura de classe em torno da carne. Como é que você bombardeia as classes mais baixas, né, financeiramente falando, com essa mensagem de que carne é poder, que carne é riqueza. Como é que você vai resolver agora o fato de que, tá todo mundo fudido, porque a Terra vai virar uma grande bola de fogo. Todo mundo tem que parar de comer carne. Como que você reduz essa tensão entre classe e carne? Você tem uma resposta para isso? Cara, é algo muito cultural. A gente tem que acabar com essa cultura, né? De alguma maneira. O veganismo é tido como algo elitista, né? Na sociedade. Até porque as coisas veganas e vegetarianas são mais caras, né? Os alimentos industrializados realmente são... Como que o preço do teu hambúrguer se compara com um hambúrguer de carne de produto animal? Qual é a base dentro de hamburguerias do mesmo nível do Animal Chef? Como você fica acima, abaixo? Eu tento ficar igual, assim, eu acho que a gente tem que competir em valor também com as hamburguerias tradicionais.
Apesar da nossa matéria-prima hoje estar mais barata do que a matéria-prima dos caras. Sim. Mas, cara, a gente tem que mostrar que veganismo é algo mais acessível em termos de valor. Acho que tem, como você falou, tem veganismo na periferia, tem o vegano periférico, que é um Que é uma conta gigantesca, né? Maravilhosa. Acho que é através de atitudes assim, cara, que mostrem que de fato a dieta vegana é mais barata do que a dieta de carne. Porque, por um outro lado, tem muito restaurante vegano que, cara, tem matéria-prima mais barata e joga o preço lá em cima porque tá vendendo pra parte elitizada dos veganos, né? E vende. Mas acho que o nosso papel é quebrar com isso, assim. O Animal Chef, ele está para ser uma plataforma não só de vender comida, mas de mostrar também que veganismo é acessível, de colocar veganismo no dia a dia das pessoas. E veganismo ou... Aí a gente tem os limites, né? No limite você tem o veganismo, que é um movimento político. E no outro limite, dentro do espectro positivo, você tem o flexitarianismo, né? Uma dieta mais flexível. Não sei nem se eu tô falando a palavra correta e se existe esse termo. Mas uma dieta mais flexível, onde as pessoas fazem paulatinamente uma conversão do que é produto de origem animal para produtos vegetarianos, que é nesse espectro que eu me encontro. Eu não sou do movimento político dos veganistas, ou do veganismo, mas eu falo, pô, se eu for comer alguma coisa que envolveu crueldade com algum ser, pô, eu vou comer uma vez por semana e eu vou comer direito, ou uma vez a cada 15 dias e eu vou comer direito. Aí eu vou num restaurante bom e como um belo corte de carne, falo, desculpa aí pelo sofrimento, mas tô com essa vontade hoje. E é engraçado que outro dia eu tava falando com a minha filha, eu falei, filha, talvez eu recebi sei lá, acho que era bife, qual que era o nome do corte? Enfim, um corte num restaurante argentino. Eu olhei pra minha filha e eu falei pra ela, filha, eu acho que em alguns anos isso aqui vai ser quase bárbaro. A gente vai olhar isso meio como a gente vê hoje o século XVII, XVIII, sabe? Uma coisa meio bárbara, pedir um negócio sangrando, pulsante, fumegante no teu prato, assim, que veio de um animal. Isso aqui vai ser meio bárbaro. Sim. Eu acho que já é bárbaro, assim, no sentido da quantidade de recursos que se utiliza para ter aquilo. Mais além do sofrimento do animal, né? Além do sofrimento do animal. E assim, eu não tô aqui para pregar nada, tá? Só vou te falar minha... pregue, que eu acho que é importante. Inclusive para ter essa opção pro futuro, né? Sim. Acho que a gente tem que levar em consideração que aquele gado, ele se alimentou, tipo, uma vida inteira para gerar aquele alimento. Tipo, isso que ele usou para se alimentar foi uma quantidade enorme de água, uma quantidade de terra. Então, do ponto de vista sustentável, não é possível alimentar a população inteira com carne. Então, a carne, na verdade, ela é elitista, porque, assim, é impossível alimentar a população com carne. Não existe recurso, não existe terra suficiente para isso. Aí, cara, do ponto de vista político, também a carne, ela sustenta uma classe política toda, assim. Ela sustenta não só essa direita conservadora, como sustenta também essa esquerda neoliberal. Esquerda neoliberal quase deu um curto-circuito aqui na minha cabeça. Porque eu entendi o que você quer dizer. Uma esquerda mais identitária e mais estética, né? A esquerda que a gente tem hoje como opção para presidência. Cosmética, dizendo assim, vamos dizer assim. Pode ser. Esquerda quando comparado com... Cara, quando comparado com o Bolsonaro, até o Alckmin vira esquerda, né? Sim. Que é o que a gente tá vendo agora. Sim. Então, acho que cabe a nós, como consumidores, fazermos as escolhas, tomarmos responsabilidade sobre as escolhas que a gente faz. Porque acho que senão a gente perde
a gente pode não ter esperança no futuro, mas a gente precisa, sei lá, a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo para que eles providenciem um futuro para nós, sabe? Se a gente não faz a nossa parte, tipo, pô, quem que vai fazer pela gente, né? Não, total. Eu acho que uma chave pra gente conseguir reduzir o consumo de carne drasticamente é realmente tratá-lo como se ele fosse um artigo de luxo. Eu acho que um bife não poderia custar, sei lá, 1 quilo hoje custa, se não me engano, você vai no açougue hoje, pede 1 quilo de um corte de filé mignon. Vamos dizer que se aproxime dos R$100. Tinha que levar em consideração o impacto agora, em médio prazo e futuro. Então esse mesmo quilo que a gente hoje reclama, que tá 59 ou 69 no supermercado, ele deveria estar custando 690. Acho que a gente tem que levar a carne para esse novo lugar, sabe? Do luxo extremo. E não do luxo acessível. Acho que tu poderia ter redes de fast food no país. Não pode ter hambúrguer de R$2,99. Isso para mim é um verdadeiro crime. A gente pensar que carne é barata agora e reclamar do preço da carne. Ela deveria ser ainda mais cara. E você vai falar, porra, mas é cruel, né? Com as pessoas que você bombardeia as pessoas, as pessoas menos favorecidas economicamente, com a mensagem de que todo mundo deveria ter acesso à carne, porque ela é importante para tua formação fisiológica, para o tamanho do teu cérebro, para tua força, para puxar ferro, para tua saúde, e de repente você tira isso e transforma num artigo de luxo que só a milionária vai conseguir consumir. Mas se não acontecer essa mudança radical, a gente não vai conseguir. Ninguém vai ter esse futuro de médio e longo prazo, né? Sei lá, mas é que aí você gera também uma classe que vai estar louca pra consumir aquilo e não vai conseguir, né? Tipo... isso vira, mas acontece a mesma coisa com diamante, né? Ou com bolsas de luxo, ou com carros ultra esportivos. Eu acho que a carne tem que entrar nessa categoria. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que é polêmico demais o que eu tô dizendo. E eu entendo que seja polêmico, mas o que me revolta mesmo é o hambúrguer de R$2,99. Que não leva em conta o impacto futuro no presente, né? Sim. O valor presente desse custo que vai gerar para biodiversidade, para as gerações futuras. Acho que a gente tem que quebrar esse fetiche da carne, assim, tipo... tem um fetiche em torno da carne, você falou muito bem. Total. E, tipo, mostrar que, cara, não é um alimento, sabe? É um ser aquilo ali. Enfim, talvez a gente não devesse comer se a gente tem outras opções. Carlos, você recentemente passou por uma dor, né? Você tá fechando uma loja em Pinheiros? Já fechou? Tô passando o ponto. Conseguiu? Cara. Ainda não. Tá passando o ponto da loja em Pinheiros. E você tem que... E ao mesmo tempo você tá preso diante dessa dicotomia. Não sei se é uma dicotomia, mas uma tensão entre expandir o teu negócio, porque você tá motivado politicamente para isso. Você acha que a expansão da Animal Chef é importante, inclusive porque a gente não pode mais continuar... Cada Animal Chef que abre é uma vitória política, né? Porque no final das contas, as pessoas vão estar reduzindo o consumo de carne. E por um outro lado, você tem uma loja que fechou e que você tem esse modelo de construção, de ampliação via franquias, né? Também. Cara, como que você consegue lidar com todas essas frentes? De um lado, a franquia. Do outro, a expansão das lojas próprias. Por um outro lado, uma loja... Eu não sei se acontece a mesma coisa com você, mas às vezes um negócio que vai mal desestabiliza todos, né? Porque eu tô trabalhando na mesma indústria que a tua, as margens são pequenas, então você tem 2 lojas lucrativas, mas uma terceira que tá perdendo dinheiro, o potencial de perder dinheiro é muito maior do que o potencial de ganhar. Como que você lida, cara, com essas... Assim, primeiro a gente escolheu eu escolhi expandir através da franquia, porque eu entendo que a gente precisa crescer, a gente vive uma urgência, que a gente precisa fazer com que o veganismo cresça. Eu acho que a gente já tá num grau elevado, assim, da emergência climática. E aí, para organizar as coisas, hoje eu conto com uma equipe foda de administração, de gestão, que antes a gente não tinha. Então hoje a administração é muito baseada em números. A gente tem
os indicadores que a gente leva para as reuniões e ali a gente consegue administrar as coisas. Essa loja de Pinheiros, por exemplo, é uma loja que saía um pouco, foi uma aventura que a gente fez na cozinha oriental, que foi muito legal, a gente aprendeu muito. Ah, entendi. Ela era um outro animal. Lá é culinária asiática. Tipo, as outras lojas são hamburgueria, lá é culinária asiática. E apesar da loja estar indo bem, estar indo legal, a gente entendeu que a gente perdeu um pouco o foco no nosso carro-chefe, que é o nosso hambúrguer. Então a gente até preparou, a gente está preparando, está na fase final já, de uma reformulação dos hambúrgueres. A gente vai trazer um novo cardápio, uma nova proposta e vamos voltar a focar nos hambúrgueres. Essa expertise que a gente adquiriu no Animal Chef Asia, a gente vai levar para o nosso delivery. Uhum. E vamos voltar a ser uma referência que eu considero que a gente era no passado, mas que a nossa proposta acabou ficando um pouquinho para trás, porque surgiram muitas novas propostas, né? Uhum. Então a gente vai optar por essa estratégia. Você quer ser uma rede de hamburgueria vegana? Uma rede de hamburgueria, eu quero que o Animal Chef seja muito além disso. Eu quero que um dia a gente volte a ter restaurante asiático, que a gente tenha restaurante italiano, que a gente tenha restaurante em diversas frentes. Eu acho que dentro da marca Animal Chef cabe essa diversificação. Acho que a gente criou uma marca que o nosso público, acho que ele entende esse dilema que a gente vive entre ser uma empresa e ser um ativista, sabe? E acho que por isso que ela dá tão certo, assim. Acho que as pessoas, elas estão muito abertas aos nossos projetos, às coisas que a gente faz. Você acabou de dar um nome pro nosso episódio, entre o empresário e o ativista. Mas é isso mesmo. E uma última pergunta. Se você tivesse um erro que você cometeu, tá? Alguém tá te ouvindo aqui nesse podcast. Um erro que você cometeu e que você fala, olha, você tá começando, não cometa esse erro, porque esse erro quase me quebrou. Que erro que você passaria adiante? Você falaria, não faça isso. Cara, acho que 2, pode ser 2? Pode, por favor, tantos quanto você achar por bem. Tomem muito cuidado com as pessoas que vocês vão se associar. Avaliem muito bem se a... Sócio. Sim, essa é uma questão dura. Eu tive muita dificuldade com isso. Acho que, ainda mais numa empresa como a Animal Chef, que foi criada para ter esse lado ativista, a gente vive essa meio que esquizofrenia entre atender os interesses de um investidor e ser o que a gente quer ser. O sócio, ele tem que estar muito alinhado com você, nos seus ideais. Ele tem que conhecer para que você está fazendo essa empresa, quais são os ideais do projeto. No caso do Animal Chef, a gente podia ter feito muita coisa durante a nossa trajetória para a gente ser uma empresa muito mais lucrativa do que de fato a gente é. Só que a gente optou por não fazer por conta dos ideais que a gente carrega. Então acho que a primeira é isso. E a segunda é nunca perder o foco do seu carro-chefe, que foi o que a gente fez em Pinheiros agora. A gente poderia estar muito bem com as hamburguerias funcionando muito bem e a unidade de Pinheiros também. Mas a gente perdeu um pouco o foco do nosso carro-chefe, que é o hambúrguer. E por isso a gente está tendo que se desfazer da unidade de Pinheiros, que é uma unidade muito legal, assim, tem uma comida muito boa. Inclusive a gente vai ficar aberto até, a gente está fazendo menu degustação, que a pessoa come todos os itens do nosso menu, com bebida e sobremesa por R$50, assim. Nossa. Que é uma promoção bota fora lá da unidade. Então acho que é isso. Tome cuidado com as pessoas que vocês vão se associar e nunca perca de vista o seu carro-chefe, que é o core do seu negócio, né? Eu tive essa discussão com meus sócios hoje de manhã. E eu falei exatamente isso. Eu falei, a gente não tá pronto para ficar diversificando, pensando em novas experiências. A gente nem o que a gente sabe fazer muito bem, a gente conseguiu resolver, né? Tem muito campo ainda para expandir, tem muita coisa para fazer. Dentro daquilo a gente ainda tá no modelo de experimentação. Aí o foda é que às vezes você deu certo com uma coisa e aí você acha que você vai dar certo em todas as outras que você inventar. É a arrogância de empreendedor que deu certo no primeiro negócio.
Aí sabe a síndrome do segundo disco? Aí vai diversificar. Eu sou especialista nisso. Já me fudi muito na vida porque eu achava que eu era bom em tudo e não sou. E, enfim, é uma ótima lição mesmo. Carlos, mano, muito obrigado pelo papo. Muito rico. Desculpa se eu falei muito nesse episódio. Não. Fazia tempo que eu não gravava, então eu tava cheio de coisa pra colocar pra fora. E obrigado, mano. A gente começou meio que ali, né? Se desentendendo, meio que soltando faísca aqui e ali. Mas no final das contas, teu caso e teu negócio me trouxe muita... Foi muito nutritivo pro meu intelecto. Que bom, fiquei muito feliz de estar aqui também. E eu acho que foi assertiva, de certa maneira, a estratégia que eu usei, porque estamos aqui conversando. Estamos aqui trocando essa ideia e isso vai ficar para as outras pessoas aprenderem alguma coisa. Aliás, aproveitando o gancho e satisfazendo a nossa produtora Débora, se você conhece alguém que é vegano, se você conhece alguém que está montando um negócio, se você conhece alguém que pode usufruir desse papo, compartilha, salva, assina, sininho, caralho. E dissemina, joga no vento, como se fosse um dente de leão, para que outras pessoas possam aprender com o caso do Carlos aqui e não se fuderem nos mesmos lugares onde o Carlos se ferrou ao longo da estruturação do Animal Chef, certo? Certo, certíssimo. Então tá, mano, muito obrigado. Divante CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma de áudio ou vídeo predileta. Até mais.